Olá, seja muito bem-vindo a mais uma pitada de reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning. Hoje nós falaremos aqui sobre a hipersensibilidade ao halopurinol. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Muito bem, por que a importância de discutirmos esse tema? Apesar de ser manifestação considerável rara, o número de pessoas que utilizam halopurinol é muito grande. E quando essas manifestações, essas reações ocorrem, elas são potencialmente graves. Por isso eu trouxe esse tema aqui para nós, nosso espaço da pitada de reumato. Do ponto de vista de definição, a hipersensibilidade ao halopurinol seria um conjunto, um espectro de reações cutâneas associado a manifestações sistêmicas diversas. Do ponto de vista de classificação, nós podemos dividi-la em lesões, quadros leves, onde se encontram o eritema maculopapular. Esse eritema maculopapular normalmente ele melhora com a suspensão do medicamento, normalmente ele é leve, um quadro leve, considerado leve. É o mais prevalente, inclusive cerca de 2% dos pacientes pode apresentar esse eritema maculopapular. Do outro lado tem as manifestações graves. E aqui a gente pode dividi-las ainda em Severe Cutaneous Adverse Reaction, que é o termo SCAR em inglês, que entraria síndrome de Stevens-Johnson, necrose epidermoide tóxica e a síndrome de DRESS, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Além das síndrome de Stevens-Johnson, necrose epidermoide tóxica e síndrome de DRESS, nós temos também a síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol. Muitas vezes elas se sobrepõem, como você está visualizando agora nessa figura aí para vocês. Elas podem se sobrepor e muitas vezes é descrito em artigos essas manifestações mais graves, todas como síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol. Do ponto de vista epidemiológico, o halopurinol é a primeira causa de síndrome de Stevens-Johnson e necrose epidermoide tóxica na Europa e Israel. E é a segunda causa de síndrome de DRESS na Europa, Israel e em Taiwan. Falando de incidência, a incidência é bastante rara. Quando a gente analisa a síndrome de Stevens-Johnson e necrose epidermoide tóxica, 6 casos para cada 100 mil novos usuários de halopurinol evoluem com essas manifestações graves. Quando a gente avalia a prevalência, falando da síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol, que engloba várias manifestações graves, 0,1% dos pacientes podem apresentar. Porém, quando a gente avalia o grupo que é HLA-B 5801 positivo, a gente já vai voltar a falar dessa característica genética fortemente associada à síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol. Quando o paciente tem HLA-B 5801 positivo e ele é um renal crônico, esse paciente apresenta um risco de cerca de 18% de desenvolver síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol. Olha como é importante, como aumenta muito a incidência dessa manifestação potencialmente grave. E detalhe, a maioria dos pacientes que evoluem com síndrome de hipersensibilidade ao halopurinol, eles estão sendo tratados por uma hiperuricemia assintomática. E aqui fica, aqui eu dou o destaque e fica também uma pergunta: será que vale a pena a gente tratar a hiperuricemia assintomática? Esse é um tema para um novo debate nosso aqui na pitada de reumato. Combinado? Sobre mortalidade, como eu disse, é potencialmente grave. Quando a gente avalia a mortalidade nos pacientes com síndrome de Stevens-Johnson e necrose epidermoide tóxica por qualquer causa, cerca de 23% morrem nas primeiras
6 semanas e 34% no primeiro ano. É muito grave. Quando a gente avalia a síndrome de DRESS, há uma mortalidade em torno de 10% e a síndrome da hipersensibilidade ao allopurinol, a mortalidade varia em torno de 9 a 20%. Sobre a sua patogênese, o oxipurinol, que é o metabólito ativo do allopurinol, e a presença do HLA-B5801, eles induzem uma resposta de linfócito T específico contra a droga. Olha só, vamos entender isso daqui. O linfócito T CD8, citotóxico, ele expressa o que? O MHC de classe 1, que codifica o HLA A, B ou C. E a gente sabe que a positividade do HLA-B5801 é um fator de risco importante para a síndrome de hipersensibilidade ao allopurinol. Portanto, a gente vê o papel aqui que tem o linfócito T CD8 na síndrome de hipersensibilidade ao allopurinol. Já quando a gente avalia a síndrome DRESS, tanto o CD8 quanto o CD4 estão envolvidos. E quando a gente avalia o eritema maculopapular, que é a forma mais leve, é mais o papel do linfócito TCD4, do T-helper. Muito bem. Quando ocorre essa interação do oxipurinol e do HLA-B5801, eles formam um complexo. O oxipurinol ele liga-se a HLA-B5801 na sua fenda de ligação de peptídeo, formando um complexo imunogênico, droga, peptídeo e B5801. Esse complexo imunogênico ele induz ainda mais essa resposta linfócito T específica, perpetuando e aumentando essa resposta inflamatória e essa severidade do quadro. Uma outra coisa que acontece também é a produção de interleucina 5, que vai induzir a eosinofilia, que a gente vê com frequência nesses quadros. Do ponto de vista clínico, a gente separa aqui então os quadros leves de eritema maculopapular e os quadros graves. Do ponto de vista das manifestações graves, a síndrome da hipersensibilidade ao allopurinol, ela leva a um rash difuso, pode ser bastante variável também a sua manifestação desse rash difuso, associado a insuficiência hepática, insuficiência renal, febre, leucocitose e eosinofilia. Já na síndrome de DRESS, além de levar essas mesmas manifestações semelhantes à síndrome da hipersensibilidade ao allopurinol, pode ter acometimento de outros órgãos, como o pulmão, por exemplo, levando a uma pneumonite intersticial ou até a um quadro de SARA. Já quando a gente avalia síndrome Stevens-Johnson e necrose epidermoide tóxica, eles levam essa necrose da epiderme com destacamento importante da epiderme, não leva a disfunção hepática e não leva a eosinofilia, diferencia-se um pouquinho dos outros dois. Mas pode ter acometimento de outras mucosas, tais como mucosa do trato gastrointestinal, respiratório, quadros de conjuntivite e de artralgia também. Sobre os fatores de risco para a síndrome da hipersensibilidade ao allopurinol, nós dividiremos em 3 principais categorias. Primeira, genética. Então a gente já comentou, a positividade do HLA-B5801 aumenta muito a chance do paciente evoluir para a síndrome de hipersensibilidade ao allopurinol. Nós sabemos que há uma população que tem essa positividade, sua prevalência maior, que seriam quem? Os chineses, os coreanos e os tailandeses. Os americanos afrodescendentes, eles também têm uma positividade maior quando comparados aos caucasianos e hispânicos. Porém, gostaria de destacar aqui chinês, tailandês e coreano. Essa é a população com maior risco por ter uma prevalência maior de B5801. Então, genético. O segundo seria associado ao tempo de início do allopurinol. Então, a gente sabe que a maioria dos casos ocorrem dentro dos primeiros 30 dias. A maioria dos casos ocorre nos primeiros 30 dias de início dos sintomas. E no máximo em 2 meses. Em geral, 90% dos casos todos ocorrem dentro dos primeiros 2 meses. Se o paciente não apresentou nenhuma reação em 60 dias, é muito difícil que ele vá apresentar uma reação adversa, pelo menos dessas graves, após esse período. Então, genética, tempo de início do allopurinol
E o terceiro são fatores que alteram a concentração do halopurinol no nosso organismo. Dos fatores que alteram a concentração do halopurinol no nosso organismo, eu gostaria de destacar dois para vocês. Primeiro, comorbidades. E aqui a principal, a insuficiência renal crônica. Nós sabemos que o oxipurinol, que é o metabólito ativo do halopurinol, ele é eliminado via renal. Portanto, pacientes com clearance baixo vão apresentar um aumento da meia-vida desse oxipurinol, consequentemente um aumento da sua toxicidade. Um outro fator que altera a concentração também do oxipurinol é o uso de diuréticos. O diurético, além da gente saber que eles aumentam o nível de ácido úrico, porque eles estimulam a ORAT1, uma proteína transportadora do túbulo contorcido proximal, que está associada à reabsorção de ácido úrico, eles estimulam a ORAT1. Além disso, a furosemida, olha só, a furosemida, ela aumenta o nível sérico de oxipurinol. A gente não sabe muito bem o mecanismo porque ela faz isso. Ela aumenta o nível sérico de oxipurinol, a furosemida. E apesar da furosemida aumentar ainda a concentração de oxipurinol plasmático por esse mecanismo ainda não muito bem entendido, compreendido, os pacientes que utilizam furosemida necessitam de uma dose maior de halopurinol para atingirem o target. Portanto, é sim um dos fatores que podem estar associado a maior risco de síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol. Sobre o manejo desses pacientes, bom, primeira coisa mais importante é diagnóstico precoce e suspensão da medicação. Diagnóstico e suspensão. Em geral, a gente faz o tratamento de suporte. Nos quadros de síndrome de DRESS, parece que o glicocorticoide aí tem um efeito benéfico, ainda interrogado. E por último, nos casos mais graves de SCAR, então da síndrome de hipersensibilidade ao halopurinol, ou Steven Johnson, NET ou DRESS, com insuficiência renal crônica, às vezes vale a pena a gente ponderar a hemodiálise, visto que ela consegue retirar o oxipurinol de circulação, diminuindo a sua toxicidade. Porém, essa medida ainda é interrogada se realmente altera ou não o desfecho desses pacientes. Algumas orientações aqui para diminuir o risco, então, para evoluir para uma síndrome de hipersensibilidade ao halopurinol. Lembre-se da regrinha de ouro. Start low, go slow. Comece com doses baixas e aumenta gradativamente de uma forma lenta o halopurinol. Em geral, é orientado a iniciar com uma dose de 100 mg de halopurinol e aumentar a cada 2 a 4 semanas. Nos pacientes com insuficiência renal crônica, principalmente com clearance abaixo de 30, então de 15 a 30, que é um renal crônico classe 4, dose máxima inicial de 50 mg segundo o ACR, Colégio Americano de Reumatologia. Se o paciente apresenta um B5801 positivo e renal crônico, melhor contraindicar nesse cenário o uso do halopurinol. A gente vai procurar outras alternativas terapêuticas para serem utilizadas. Via de regra, então, iniciar com dose baixa, start low, go slow. Sobre o screening genético, ou seja, dosagem do HLA-B5801, o ACR orienta o quê? Dosarmos naqueles pacientes com maior alto risco, ou seja, chineses, tailandeses e coreanos com insuficiência renal crônica maior ou igual ao estágio 3. O ACR também orienta dosarmos até nos americanos afrodescendentes, visto que esse grupo de americanos afrodescendentes tem uma prevalência de 3,8% do B5801. Esses indivíduos, então, desses grupos de risco, eles têm um risco pelo menos 3 a 5 vezes maior de desenvolverem a síndrome de hipersensibilidade ao halopurinol comparados aos americanos caucasianos ou hispânicos. Outras medidas também seriam evitar o uso de diuréticos, principalmente a furosemida. A gente viu que, além de tudo, ela aumenta a concentração de oxipurinol, apesar de a gente necessitar de um uso maior de halopurinol para atingir o target.
avaliar se não é possível a gente utilizar outro medicamento hipouricemiante no lugar do halopurinol, febuxostato ou algum uricosúrico, como a benzobromoarona ou lesinurad. Nós não temos no Brasil, mas nós sabemos que também é uma possibilidade. E por último, sempre devemos orientar os nossos pacientes quanto a possíveis efeitos adversos desse medicamento e, se aparecerem, já suspenderem o quanto antes o seu uso. Para finalizar, alguns pontinhos práticos aqui, resumindo o que a gente falou. Primeiro, serve para reumatologistas e para clínicos. A gente tem que ter certeza de quando prescrevermos o halopurinol para o nosso paciente. Será que ele tem realmente indicação de tomar o halopurinol? Segundo, temos que orientar os nossos pacientes quanto aos possíveis efeitos adversos desses medicamentos e, se presente, suspender o quanto antes. Terceiro, fazermos o screening genético na população de mais alto risco, principalmente chineses, tailandeses e coreanos com insuficiência renal maior ou igual a estágio 3. Quarto ponto importante, não há indicação até o momento de dosarmos o oxipurinol, não há essa indicação prática até o momento. E quinto e último, lembrar sempre, start low, go slow. Um forte abraço a todos e até a próxima.